Capítulo 397, Seita Espiritual da Lua Pura. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, Todd Q.C., Bru. Ao lado no topo da árvore. A menina do lótus preto ficou surpresa. Há apenas um instante atrás ela sentiu como se Zhao Feng tivesse perdido a alma e, logo depois, seu rosto ficou branco. Se fosse apenas fazer sua linha de visão subir alto no céu, seu consumo de energia não seria tão aterrador, mas Zhao Feng também usou um ataque de energia mental. Chua! Ele tocou o lótus preto, guardando então os dois cadáveres de bronze. Quando se usa esse movimento, ele afasta sua consciência de seu corpo, o que o torna igual a um fantoche, por isso o melhor é manter alguém ou algo de guarda próximo a ele. Logo depois, os frios olhos de Zhao Feng voltaram-se para a menina. A menina gritou, e seu rosto ficou branco. Este pode ser o último momento. Ao mesmo tempo, ela chorou amargamente em seu coração. Se não fosse pelos reforços do Palácio do Abismo Negro que obrigaram Zhao Feng a esta situação, ela morreria. Claro, ela não sabia que seus colegas do Palácio do Abismo Negro tinham caído em um estado de choque. Diga a seus colegas companheiros de seita que, se continuarem me seguindo, eu vou matar todos vocês, não importa o que e quais métodos usarei. Uma voz fria cheia de intenção mortal soou dentro da cabeça da menina. Antes que ela pudesse reagir, uma pós-imagem foi deixada para trás. Chua! Zhao Feng voou para a floresta complexa e escondeu sua aura com uma técnica secreta da Bíblia Sagrada da Flor Mística. Enquanto os olhos sombrios da luz fantasma ou habilidades semelhantes não aparecessem, Zhao Feng não seria facilmente rastreado. Além disso, ele criaria clones manto das sombras em intervalos regulares e fazia com que eles viajassem para uma direção diferente da sua. Aquela lanterna fantasmagórica deve ter um alcance. Se eu estiver longe o suficiente deles, por exemplo, 250 a 500 quilômetros, ela seria capaz de me sentir. Zhao Feng acelerou seu ritmo. Depois de tempo que se leva para preparar o chá. O grupo do Palácio do Abismo Negro chegou à árvore onde Zhao Feng estava originalmente escondido. A menina estava sentada no chão e se recuperando e, quando viu Shiggy e companhia chegarem, revelou um olhar de alegria. Irmão Sênior Shiggy, você capturou ou matou aquele pirralho? Ela imediatamente se arrependeu depois de ter feito essa pergunta. As expressões de Shiggy e companhia eram solenes e depois de ouvir isso, se tornaram feias. Depois disso, a menina contou todo o processo, desde a derrota do trio Dentes Doentio a como Zhao Feng roubou seu lótus preto e os cadáveres de bronze, bem como a ameaça que ele deixou para trás. Quando as pessoas do Palácio do Abismo Negro ouviram isso, seus rostos tornarão-se ainda mais fracos, mas tornarão-se também mais receosos pela exibição de habilidades de Zhao Feng. Que tipo de linhagem ocular é essa? Com apenas 2 olhares ele matou 2 de nossos irmãos Júnior. E seu olhar viajou até mesmo a uns 50 a 100 quilômetros e até destruiu meus olhos sombrios da luz fantasma. Quanto mais Shiggy compreendia, mais chocado ele ficava. O alvo era apenas um gênio externo no estágio inicial do rank místico verdadeiro de origem desconhecida. Desde que o continente desolado se quebrou tornando-se milhões de poeira, cada pedaço de poeira no mundo, tornou-se como uma ilha neste vasto oceano, chamado de arquipélagos. Cada arquipélago era como um mundo e, seus nativos eram como sapos no fundo do poço, pensando que viviam em um vasto continente. Quem sabia de qual arquipélago veio aquele garoto? Afinal, o mundo era enorme. Aparentemente, depois da destruição do continente desolado, diziam que ainda estava se expandindo. Irmão Sênior Shiggy, vamos realmente ouvir as ameaças dos pirralhos. O jovem magricela disse involuntariamente. Embora o Palácio do Abismo Negro tenha ficado um pouco atrás nas 3 grandes facções, ainda era uma facção 2 estrelas e seu nome perverso era conhecido em toda parte.
quando chegou a um nível em que um jovem desconhecido pode ameaçá-lo. Shigi caiu em um silêncio momentâneo e suas expressões continuaram mudando. Se for uma luta de frente, aquele garoto definitivamente não é meu oponente, mas sua linhagem ocular é muito misteriosa e poderosa. Além de mim, provavelmente a maioria das pessoas aqui não podem bloquear um olhar seu. A expressão de Shigi continuava a mudar. Depois de ser derrotado em uma batalha de linhagem ocular por um jovem cujo cultivo era um nível inteiro mais baixo, sua intenção de batalha foi acesa. No entanto, ele também não podia ignorar a situação atual. Zhao Feng trabalhou sozinho e não teve preocupações e inúmeros métodos, enquanto Shigi tinha muitos companheiros da mesma seita com ele. O plano é tentar entrar em contato com o irmão sênior Moil, para unirmos força contra ele, então nossas chances de capturar aquele bastardo serão muito maiores. Além disso, ainda precisamos encontrar os restos do Salão do Tesouro das Ruínas do Sagrado Roxo, que não tem localização específica. Shigi tomou a decisão final. Seu objetivo aqui era a colheita. Pois aqui nas ruínas do Sagrado Roxo havia muitas coisas como materiais espirituais e animais exóticos que não mais existiam no mundo exterior. Além disso, existem algumas oportunidades escondidas nas ruínas do Sagrado Roxo. O mais famoso foi o Salão do Tesouro, onde era o centro das ruínas do Sagrado Roxo. Onde foi dito que o Lorde Sagrado da Noite Roxa viveu o fim de sua vida e também onde deixou sua herança. No entanto, as chances das ruínas do Salão do Tesouro aparecer não eram altas, com apenas 10% de chance. Tio! De repente, uma sombria flecha óssea disparou pelo ar e viajou até Shigi e companhia. Flechas fantasma mensageiras. Shigi pegou a flecha óssea fantasma. Este método de comunicação limitava-se apenas ao Palácio do Abismo Negro. No mundo exterior, eles podiam viajar por várias dezenas de milhares de quilômetros, mas nas ruínas do Sagrado Roxo, só poderia ir por alguns milhares de quilômetros, e à noite, essa distância podia duplicar. Uma carta especial estava anexada à flecha óssea. Eyanil da seita espiritual da Lua Pura está na Cordilheira dos Três Picos, e encontrou algumas fortunas em um misterioso desfiladeiro. Aparentemente, há muitos tesouros antigos. Um brilho apareceu nos olhos de Shigi depois que ele leu a carta. Eyanil. Eyanil é uma dos 10 grandes gênios Lorde Verdadeiro e sua força definitivamente está classificada dentro do top 3 e em segundo na seita espiritual da Lua Pura. Ao mencionar esse nome, o pessoal do Palácio do Abismo Negro tinha medo e cautela estampado em seu rosto. As ruínas do Sagrado Roxo foram controladas por 3 facções de 2 estrelas e, entre elas, a seita espiritual da Lua Pura era uma facção 2,5 estrelas e mais forte do que o Palácio do Abismo Negro, e eles têm 3 dos 10 grandes gênios Lorde Verdadeiro. O Templo Demoníaco da Lua também tinham 3 grandes gênios Lorde Verdadeiro, afinal, eles também já foram uma facção 2,5 estrelas. Os 10 grandes gênios Lordes Verdadeiro foram divididos entre as 3 grandes facções e, as 10 facções de elite 1 estrela não possuíam Lorde Verdadeiros. Na melhor das hipóteses, eles estavam no ápice do rank Lorde Verdadeiro. A partir disso, pode-se ver a grande diferença entre a classificação de estrela. Isso poderia ser refletido não só pela força de uma facção, mas também pelos seus discípulos. Esta Eyanil gosta de agir sozinha. Se todos nós do Palácio do Abismo Negro nos juntarmos, poderemos emboscá-la e, se isso não funcionar, podemos nos juntar com o pessoal do Templo Demoníaco da Lua. Shigi riu. Se for no mano a mano, ele não era adversário para Eyanil, pois ela havia alcançado o estágio tardio do rank místico verdadeiro e veio de uma facção 2 estrelas. Seu talento e linhagem era definitivamente o primeiro nível nas 3 grandes facções. No entanto, nas ruínas do Sagrado Roxo, não só a força de uma pessoa poderia decidir tudo. Também era necessário o trabalho em conjunto e algumas estratégias também. Sou.
Shigi liderou e levou o grupo do Palácio do Abismo Negro para as Cordilheiras dos Três Picos. Uma hora depois, quando Shigi e companhia chegaram, já havia pessoal do Palácio Abismo Negro ali, esperando. Irmão Sênior Shigi, o misterioso desfiladeiro é bem ali, mas é muito perigoso, que libera um estranho e contínuo fluxo de ventos fortes diariamente. Uma vez atingido por eles, mesmo os cultivadores normais no rank místico verdadeiro seriam esfolados, isso se não morrerem. Um discípulo do Palácio do Abismo Negro disse. De fato, quando se aproximaram do misterioso desfiladeiro, sentiram o contínuo e estranho soar do vento. A olho nu, eles podiam ver uma rajada a cada 2 respirações de tempo varrendo o misterioso desfiladeiro. Quando essa rajada de vento terminou, todos podiam sentir o denso yuan-qi dos céus e da terra e até mesmo a aura de materiais antigos. Há definitivamente materiais raros neste desfiladeiro. Os gênios do Palácio do Abismo Negro e alguns de outras facções observarão. Quando a rajada de vento terminou, todos conseguiram ver uma figura de vestes verdes nas profundezas do desfiladeiro, era como uma fada flutuando em uma folha. Eianil. A expressão de Shigi e companhia mudaram, como se tivessem olhando para a filha adorada dos céus. Havia dezenas de gênios aqui, mas apenas Eianil conseguiu entrar nas profundezas do cânion e, de seu sorriso, podia-se dizer que ela havia obtido uma boa colheita. Shigi abriu os olhos negros demoníacos e inspecionou Eianil quando outra rajada de vento terminou. Como esperado, essa garota segurava alguns materiais antigos na mão. Cada um deles tinha um valor inestimável no mundo exterior. Miau, miau. Um pequeno gato cinza prateado do tamanho de uma palma estava se aconchegando no rosto de Eianil. Shigi sentiu que algo estava fora de lugar. Ele nunca viu aquele gato com Eianil antes. A aparência e força de Eianil eram famosas no arquipélago de Tianlu, e quem sabia quantos gênios pensavam nela como a deusa de seus sonhos. E agora, esse estranho gatinho ganhou o apreço de Eianil e ainda agindo tão intimamente com ela, provavelmente é o suficiente para fazer com que muitos gênios que a perseguiam ficassem mortos de ciúmes. O que deixou Shigi estranho foi que, aquele estranho gatinho até mesmo olhou para ele com um olhar brincalhão. Miau, miau. O gatinho estranho então pegou e jogou algumas moedas antigas no ar e depois com um som de din-din as pegando de volta, como um adivinho. Pequenino, o que você encontrou? Eianil revelou um sorriso feliz enquanto seus dedos acariciavam suavemente a cabeça do pequeno gato ladrão. Desde que ela encontrou o pequeno gato ladrão, ela se deparava com a fortuna onde quer que ela fosse, seu caminho também era suave e até mesmo encontrou esse misterioso desfiladeiro. O mais importante era que este pequeno gato era inteligente, e ela gostava disso. Miau, miau. O pequeno gato ladrão revelou uma expressão prazerosa e com um apontou para uma certa direção. Um pouco mais tarde, na direção que o pequeno gato ladrão apontou, o yuan-qi dos céus e da terra começou a se mover enquanto dava boas-vindas a outro gênio no Rank Lord verdadeiro.